Oi, Camila! Que Olá, prazer! Tudo boa bom? noite, tudo ótimo. Tudo Obrigada bem. pelo convite. Obrigada a você pela generosidade, por ter aceito esse convite. Eu sei que você está numa maratona tremenda. Tenho acompanhado você, apesar de não ser da área de neurofuncional, mas eu gosto muito do seu trabalho e, assim, tenho acompanhado, né? Tudo que você tem publicado, assim, de uns tempos para cá. Na verdade, eu tive contato a partir de uma live que eu estava assistindo de um outro fisioterapeuta, que é do Paulo Lucarelli. Aí ele fez uma Ah, citação, ele estava falando de marcha, né? Eu acompanho ele por conta da questão de marcha. Aí ele falou, aí eu fiquei, opa, vou seguir também, né? Já tinha visto alguns artigos seus, mas aí comecei a seguir, né, desde então. Faz pouquinho tempo, mas tenho gostado bastante. que E bacana. muito obrigada mesmo por ter aceito esse convite. É um prazer. Eu acho que essa rede de generosidade que está instalada aí nas redes sociais, ela é muito proveitosa, né? Muito bonito ver como as pessoas estão se conectando e se ajudando nesse momento. Um prazer poder conversar com os alunos, poder, enfim, ajudá-los aí de alguma forma. Como eu pronuncio certo o seu nome? É Sanzia? Sanzia. Sanzia. Tá bom. Isso, Sanzia. Uhum. É isso. Eu vou contextualizar um pouquinho o projeto, né, mais uma vez para você. E assim, eu fiz um roteirinho. Mas assim, ele tá super flexível. Na verdade, a ideia é um bate-papo mesmo, né, a Uhum. respeito da carreira, né, dentro da fisioterapia neurofuncional e também ouvir você um pouquinho da sua história, né, da trajetória, das possibilidades de atuação do fisioterapeuta nessa área, enfim, quais são as competências, habilidades, o que é que a gente precisa, né, para desenvolver nossa carreira nessa área. Mas Uhum. antes disso, eu queria, né, também me apresentar. Eu sou professora Sânzia Ribeiro, eu sou professora aqui da Faculdade Adventista da Bahia, já há 15 anos, né, que eu estou aqui. Ela fica localizada numa cidade do interior da Bahia, né, pertinho de Salvador, Cachoeira, mas a 120 quilômetros mais ou menos de Salvador. Além de fisioterapia, a gente tem outros cursos de saúde aqui. E ministro, dentre algumas disciplinas, eu estou ministrando essa disciplina do módulo de projeto integrador. Na verdade, é uma disciplina, um módulo que ele faz a conexão com os demais módulos dentro da nova matriz, do nosso novo modelo, né, de currículo. E a ideia é que os alunos, a cada semestre, desde o primeiro período, desenvolvam projetos, né, para a comunidade, projetos práticos que tenham relação com os módulos que eles estão vivenciando naquele semestre. E no Uhum. primeiro período, né, como eles ainda estão começando, estão conhecendo, o tema, né, do projeto desse semestre, desse primeiro semestre, é a questão do conhecimento da fisioterapia, né, e das especialidades da fisioterapia e como que o profissional fisioterapeuta pode desenvolver, né, dentro do amplo leque aí de possibilidades que a gente tem. E aí a ideia do projeto, né, conversando com a turma, eu dei o desafio aí deles desenvolver um plano de carreira. Né? Então, eles Uhum. precisavam pensar num plano de carreira, escolhendo dentre as especialidades da fisioterapia o que é que eles precisavam fazer para já pensar, né, desenvolver um plano de carreira desde agora, no primeiro período. Né? E aí Uhum. a turma foi dividida, 7 grupos, e aí dentre as especialidades escolhidas, reconhecidas pelo nosso conselho, né, federal, foi escolhida a fisioterapia neurofuncional. Né? E aí a gente tinha um plano, um outro plano de projeto, porque Uhum. ainda não tinha aparecido Covid, nem pandemia, nem Uhum. isolamento, o plano era outro. E aí, com a questão do isolamento e as aulas remotas, né, no sistema remoto, a gente teve que readaptar o projeto, colocamos tudo para as redes sociais. E aí, dentro do planejamento, a gente pensou: vamos ter uma semana de lives e vamos contactar e ver quem aceita participar aí desse projeto. E estamos aqui hoje.
Entendi. A ideia é super bacana. Os alunos, essas 30 pessoas que estão aqui com a gente são os alunos da disciplina. Eu acredito que não, Camila. Eu acho que tem mais gente. Tem mais gente. A grande maioria, esse Instagram é o da turma, Uhum. mas tem mais gente. Tem mais gente que não seja da turma também. Porque a ideia também era essa, não era ficar só restrito para a turma, era divulgar, né? Poder Isso, divulgar. poder divulgar, as pessoas terem a possibilidade de conhecer mais sobre a fisioterapia e das possibilidades, né? Não achar que a gente só faz massagem, né? A gente faz Uhum. muito mais do que isso e Uhum. divulgar isso para as redes. Entendi. Um prazer poder conversar com seus alunos, poder contar um pouco da minha história e se de alguma forma eu puder ajudar, inspirar, esclarecer ou nortear um pouco o projeto deles, para mim vai ser uma honra, vai ser um prazer poder auxiliar. A ideia é super inovadora, eu acho super positivo os alunos terem que buscar trajetórias ah, disponíveis nas redes sociais e de alguma forma poderem se inspirar nessas diferentes trajetórias, né? Muito embora cada um escolhe, cada um trilha e cada um constrói o seu caminho, eu acho que tem muitos caminhos que podem servir de exemplo para a gente. Então, se eu puder de alguma forma servir de exemplo para os teus meninos, para o pessoal aí da Bahia, né? Tô super disponível. Já está sendo, tenho certeza disso. Então vamos começar, né? Então, para começar, quem é Camila Torriani? Ah! Quem é Você Camila? sabe que a Camila Torriani foi durante muito tempo Camila Torriani, né? E eu Aham, fiquei assim. conhecida como Camila Torriani profissionalmente. Eu me casei depois. Uhum. Então, aí eu tenho que falar Camila Torriani Pazinho agora, porque Paz. senão meu marido nossa, vai ficar ultra chateado e tenho que valorizar o sobrenome dele. Enfim, Camila Torriani é uma fisioterapeuta que desde que escolheu fisioterapia um pouco ao acaso, um pouco assim, pelo senso comum, nada muito inspirador ou diferente do tipo sempre sonhei ser fisioterapeuta. Não, não. Uma coisa bem do senso comum, gostava muito de idosos, de ajudar velhinhos, uma coisa assim que eu tinha na minha infância, na minha adolescência. Uma frase dessas do senso comum, quero ajudar as pessoas. Nada muito elaborado de um adolescente também, né? Enfim, que também tinha outras opções quando eu prestei vestibular, um pouco, sei lá, de educação física, de psicologia, permeava assim em volta das minhas escolhas, mas fisioterapia era uma coisa mais nova e mais promissora teoricamente, então é, encarei essa daí. Entrei na faculdade em 1997. Desde o no primeiro ano achei um saco. Gente, compartilho com vocês quem está detestando o primeiro período. Ele é bem chato. Exceto por algumas disciplinas inovadoras e diferentes, mas naquela época a gente não tinha coisas muito inovadoras ou diferentes, não existia internet. Então, enfim. Mas eu achei bem chato o primeiro ano e a única coisa que eu gostei foi neuroanatomia. Eu falei, não é possível que desse ano inteiro na faculdade nada me encanta tanto, assim, detestei biofísica, não entendia por que aquilo, detestei bioquímica, não entendia por que daquilo. Muitas disciplinas que não faziam muito sentido para mim, assim. Eu me agarrei nesse negócio, neuroanatomia, esse troço é bacana. E dali em diante, bom, então acho que no ano que vem eu vou fazer monitoria desse negócio aí, neuroanatomia, que eu gostei pelo menos, né? Vou ter que me amarrar com alguma coisa que tenha de alguma forma me encantado. No segundo ano veio neurofisiologia, aí eu gostei muito da parte de neurofisiologia. E aí eu comecei a amar fundamentos da cinesiologia, comecei a me encantar pelo movimento, e aí realmente eu entendi um pouco mais a profissão a partir do final do segundo ano, eu diria, né? Do quarto período, por aí, assim. Mas neuro, de alguma forma, eu gostava do cérebro, eu gostava das conexões, eu gostava de como a gente usava o cérebro para se movimentar ou para reagir diante das situações. Ai, gente, obrigada pelas mensagens. Até me distrai, assim, estou fazendo declarações de amor aqui.
E aí, quando vieram as disciplinas aplicadas, a fisioterapia neurofuncional realmente sempre foi a minha paixão. Eu me encantei pelas doenças neurológicas, pelas proposições de tratamento daquela época. Eu adorava as professoras, acho que tem também uma importante conexão entre aluno e professor. Eu gostava de todas, tive 3 professoras na neuro excelentes, assim. Posso nomeá-las, né? Professora Aham. Mirna, professora Rosinha e professora Fátima. E no estágio foi onde eu me encontrei. Eu adorei atuar com pacientes neurológicos. Eu adorei entender os desejos, ou tentar entender as vontades desses pacientes e desvendar um pouco como poder habilitá-los para o retorno desses desejos funcionais, né? Me formei em 2000. Em 2000 a gente não tinha muitas opções de tecnologia nem nada disso. Mas durante o período da faculdade eu fiz todos os congressos que eu podia, participei de todas as semanas acadêmicas que eu podia, fiz todas as monitorias que dava, comecei minha Você foi, monografia você foi a super algum antes. Enefísio? Você participava dos Enefísios, que eram os encontros de estudantes de É, fisioterapia? Que era o cham- Encontro Nacional de Estudantes de Fisioterapia. Participava, mas não tinha esse nome, era Enafísio, que era o encontro na Enafísio. Enafísio. Isso, Enafísio. Isso. Participava, Porque a participava. gente é contemporânea, Camila. Eu entrei em 96, você entrou em 97, é isso? 97, isso. Isso. Olha, deixa eu responder aqui, Daniel Peredes. É bem legal essa pergunta dele. Olha, ele tá falando que ele tem a dúvida porque ele adora ambas as áreas. Daniel, eu adorava várias áreas. Só tinha uma área que eu não gostava. Eu sabia que eu detestava respiratória. Eu sabia que em hospital eu não ia querer trabalhar. Mas Eu. eu adorava a parte de ortopedia, eu adorava pediatria, eu adorei preventiva. Então, eu tentei ao máximo possível absorver o que aqueles professores, o que aquelas matérias podiam me dar. Podia ser que exatamente eu não ia aplicar aquilo, mas eu tentei absorver ao máximo que eu podia. Eu até me imaginava atendendo em ortopedia, e eu cheguei a atender um pouco em ortopedia no começo da carreira. Então, eu acho que eu já tinha essa visão antes. Na época da faculdade, eu já sabia que minha vida profissional tinha começado. E eu acho que isso fez muita diferença, porque hoje, todo o networking, toda a comunicação que eu criei daquela época, as pessoas têm uma imagem de mim daquela época e que, de uma certa forma, foi uma imagem positivamente construída. Eu também ia nas cervejadas, eu também jogava truco, mas eu estava ali para um propósito. Entende? Então, da melhor forma que eu podia naquele momento, eu me entreguei para aquilo. Eu estava ali para ser bem sucedida, para criar conexões, para ser lembrada. Tanto que o meu primeiro emprego foi uma indicação de uma professora da universidade, porque uma grande pessoa que tinha uma clínica super grande em São Paulo, que estava abrindo a clínica, queria uma indicação de um recém-formado dela. E aí ela entrou em contato comigo. Foi meu primeiro emprego, foi minha primeira oportunidade de ver uma clínica grande funcionando, de entender, naquela época, sem divulgação, sem internet, sem rede social, como que eles gerenciavam. Era uma clínica linda, né, em São Paulo. Eu aprendi muito lá, fiquei pouco tempo, mas eu aprendi muito lá. E essas conexões, elas impulsionaram minha carreira para depois de que eu me formei. Depois de que eu me formei, menos de um ano depois, eu estava dando aula em faculdade, por indicação da coordenadora do curso da faculdade que eu me formei. A coordenadora da faculdade que eu me formei mudou de universidade. E aí ela olhou para trás, viu os alunos do ano anterior e chamou 2. E eu era um deles. Então, eu comecei a dar aula, não tinha a menor ideia do que era dar aula. Eu comecei a dar aula e ela não me jogou na fogueira, ela me colocou para aprender com professores experientes. Eu dividi disciplina com professores super experientes. Então, eu aprendi a dar aula vendo bons professores dando aula comigo, mas na qualidade de colega de trabalho. Foi muito importante para mim. Eu dei aula durante 9 anos na fisioterapia, nas faculdades particulares, e nesse período eu trabalhei muito no consultório, tive muita experiência profissional, ao mesmo tempo em que eu fiz a formação para me tornar instrutora do Bobat.
E entrei no mestrado. Entrei no mestrado 6 anos depois da vivência acadêmica. O que eu julgo que para mim foi bem bacana, foi bem importante ter passado essa experiência, não só profissional, mão na massa com o paciente, mas Uhum, profissional acadêmica, dando sim. aula, vivenciando as angústias da sala de aula, as angústias de tentar lidar com todos os afazeres acadêmicos, com as dificuldades dos alunos. Então, quando eu entrei para o mestrado, eu era mais velha, um pouco mais velha, mais madura, mas eu sabia de uma certa forma gerenciar minhas dificuldades, meu tempo, e engrenei para o doutorado na sequência. E foi quando eu, depois de terminar o doutorado, prestei o concurso e passei como professora na USP. Então, essa é a minha trajetória. Muito bacana, muito bacana. E assim, eu compartilho do que você disse. Eu acho que a gente precisa, mesmo que seja, né, agora eles estão tendo a oportunidade de pensar sobre isso, né, já do primeiro período, mas é importantíssimo a gente já ir criando foco mesmo, né? E abraçando as oportunidades que vão surgindo, né, dentro da academia, justamente para a gente ir construindo essa nossa trajetória. Então, está participando das ligas, está participando das monitorias, está participando dos eventos científicos sempre que tiver oportunidade, enfim, pesquisando, entrando, né, tendo a oportunidade de entrar nos projetos de extensão, de iniciação científica, participar, porque é isso que vai construir, né, a nossa base justamente para seguir o nosso percurso, o nosso caminho. Sem É, dúvida, eu tirei muito proveito das oportunidades que eu tive na faculdade e elas me trouxeram, acima de conhecimento e de experiência, elas me trouxeram conexões. Eu fiz muitas conexões profissionais naquela época, não só com quem estudava comigo na faculdade, com quem estava na minha sala, mas com as pessoas de anos anteriores, anos posteriores e com pessoas de outras universidades. Então, eu era membro da Atlética, por exemplo, a gente tinha relação com os membros da Atlética das outras universidades. uhum. E essas pessoas foram depois meus colegas de trabalho, eu dividi disciplina com eles, dando aula anos depois. Então, assim, isso de fato constrói uma rede de comunicação. Você se formar e você se sentir sozinho é normal, eu sempre Uhum. conto para os meus alunos. Eu não esqueço o primeiro ano novo, que foi o ano novo da virada de 2000 para 2001, quando eu tinha acabado de me formar. Eu chorava, e não era um choro de emoção, daqueles que se abraça a sua família, ou que você tá chapada. Eu chorava porque eu estava desesperada, eu não tinha ideia o que eu ia fazer no dia seguinte. O que eu ia fazer naquele ano? Eu não tinha emprego, eu estava formada, eu morava nas casas dos meus pais, e o que eu vou fazer? E 2 dias depois, eu recebi essa proposta de emprego. Então, eu lembro do desespero da não perspectiva, mas ao mesmo tempo também eu falo, não é possível que tudo que eu construí enquanto eu estava na faculdade não serviu para Para nada. nada. E serviu. Então, eu sempre achei importante construir as relações. Muito mais do que solidificar conhecimento. Conhecimento muda toda hora. Você tem que saber como se atualizar e buscar conhecimento novo. Porque as coisas Isso. que eu aprendi na faculdade, conhecimento, eu não aplico hoje em dia, porque elas não valem mais. Mas eu aprendi na faculdade, eu aprendi na especialização, eu aprendi no mestrado e doutorado a buscar novos conhecimentos, a ser crítica diante dos conhecimentos que eu me deparo. Sim. Então, eu pude continuar me atualizando, eu pude continuar acompanhando a literatura num determinado nicho de interesse. Então, não é que o conhecimento que eu tive lá hoje eu falo, Não não serve acredito que eu mais. aprendi aquilo, que as professoras me ensinaram aquilo. Mas, gente, era aquilo que elas tinham para oferecer naquele momento. Né? Era o melhor que dava naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de perceber que a faculdade está para te dar ferramentas. Ela está para te dar instrumentos. E você vai decidir como usá-los depois de formado, né? Tem um monte de perguntas subindo, eu não consigo acompanhar, Ah, eu Camila. acompanho. Pode deixar que eu já estou acostumada aqui com isso. O Pronto, que mas você viu de diferente entre o que aprendeu nos tempos da graduação, depois na pós-graduação e com a neurofuncional na prática? Eu nunca diferenciei muito essas coisas, Angélica. Eu sempre vi essas coisas juntas.
eu quero dizer assim, a minha prática profissional era ao mesmo tempo que eu estava atuando como professora e era ao mesmo tempo que eu era aluna na pós-graduação. Então, eu sempre soube dividir os meus papéis. Então, quando eu era aluna na pós-graduação, eu era aluna na pós-graduação e eu tinha um papel de aluna. Quando eu era professora na universidade, tipo, virava uma chavinha, assim, das 8 ao meio-dia era uma coisa, da 1 às 5 era outra, e muitas vezes das 6 às 8, quando eu voltava para o consultório à noite para atender, era outra. Né? Então, para mim não tinha muita distinção, as coisas se complementavam, eu não ficava muito brigando com coisas conflitantes, porque existiam, por exemplo, eu fazia uma disciplina na pós-graduação sobre pedagogia do ensino, ou sobre estratégias de ensino, e quando eu estava lá na faculdade, eu via que aquilo não aplicava exatamente daquele jeito, mas eu não ficava brigando com isso, porque é muita energia à toa, entende? Então eu não ficava brigando, eu só ia armazenando o que eu achava que ia ser útil para mim, tentava aplicar partes do que eu achava que podia ser útil para mim e tocava. E fui consolidando esses diferentes papéis, tá? Sim. O doutorado te ensina a buscar, é verdade, Rafael. Eu aprendi a ser crítica, a ter um raciocínio, um método para raciocinar, que vale para a vida, não vale só para pesquisa, e a buscar informação. Camila, você contou um pouquinho que o teu interesse pela neurofuncional, ele surge lá na disciplina de neuroanatomia e que a partir disso você começou a desenvolver o seu interesse dentro dessa área específica já na graduação, já buscando, né, pelo que eu entendi, ali os professores, as atividades, né, os projetos que envolviam nessa área de conhecimento, enfim. Mas isso não me restringiu, viu, Sânzia? Sim, porque, por sim. exemplo, eu lembro lá na época da faculdade que eu fiz cursos, mini cursos de extensão de fisioterapia aplicada ao esporte. Eu fiz mini cursos de extensão de mobilizações articulares, sabe? De outras coisas que não necessariamente estavam diretamente vinculadas à neuro. Então, a neuro na graduação me manteve firme na escolha da profissão. Pelo menos me dava uma motivação. Mas não me limitou a só estudar e só me empenhar naquilo, tá? E aí a minha pergunta, né, dentro do roteirinho é se hoje, né, eu sei que você permeia aí vários aspectos, né, dentro da neurofuncional, mas se tem uma área específica dentro da neurofuncional que hoje é teu objeto de estudo, né, que você, né, desenvolve aí a maioria das suas pesquisas. A gente esqueceu de falar, né, que hoje você não está morando no Brasil, porque você está na Califórnia fazendo o seu pós-doc, né? E aí, qual que é, dentro da neurofuncional hoje, a tua área, né, de estudo, de pesquisa, enfim? Dentro da minha atuação, depois que eu entrei como docente na USP, eu entrei como docente na Escola de Educação Física e Esporte. Então, me abriu uma outra visão sobre o movimento, me abriu uma outra visão sobre comportamento motor, uma visão diferente daquela que eu tinha como fisioterapeuta somente. E para mim foi, para minha formação, para os meus conhecimentos, foi muito importante ter entrado na Escola de Educação Física da USP, por exemplo, e não na fisioterapia, porque me permitiu entender muito mais sobre fisiologia do exercício, sobre biomecânica, sobre nutrição, sobre adaptação e prescrição de exercícios para pessoas com algum tipo de deficiência. Então, isso me norteou, inclusive, para direcionar meu maior interesse hoje em dia em termos de pesquisa e em termos de orientação. Então, na neurofuncional, minha população de interesse sempre foi AVC, e dentro da neurofuncional, a minha temática de interesse sempre foi comportamento motor, especificamente aprendizagem motora. Foi nesse tema que eu desenvolvi o doutorado. Olha, a Sandra Loche está aqui. A Sandra é uma querida amiga que acompanhou a minha trajetória da carreira desde o início. Ela foi minha banca do mestrado até o fim da vida. Ela sempre foi minha banca.
sempre me acompanhou. E, Seja e bem-vinda, tenho o querida. maior prazer de ter esse pessoal aqui. Então, essa sempre foi a minha área de interesse. Depois que eu ingressei como docente na IFE, na Escola de Educação Física e Esporte da USP, eu decidi trazer pacientes para dentro da universidade, abrir a Escola de Educação Física para os pacientes, que até então a gente não tinha pacientes circulando lá. Era um ambiente de gente do esporte, do movimento, da dança, mas não necessariamente pessoas com deficiências. Então, eu montei os cursos de extensão de prescrição de exercícios físicos para AVC e para Parkinson, que eram as minhas duas populações de maior interesse. E a partir do desenvolvimento desses cursos comunitários, o meu interesse de pesquisa mudou. Eu passei a querer entender melhor como prescrever melhor programas de exercícios para essas pessoas. E eu passei a querer entender melhor o que faziam essas pessoas serem mais ativas fisicamente ou serem menos ativas fisicamente. Por que uma pessoa depois do AVC é tão ativa fisicamente e outra menos ativa? E isso começou a me intrigar. Então eu comecei a migrar um pouco da área de comportamento motor para a área de prescrição de exercícios físicos, então com uma pegada mais da fisiologia, com uma pegada mais da realmente análise dos fatores que interferem nos níveis de atividade física dessas pessoas. Então, o que me trouxe aqui para a Califórnia agora no pós-doutorado é o desejo de estar estudando mais sobre os fatores que interferem nos níveis de atividade física das pessoas com AVC, que é a minha população do coração. Eu trabalho com Parkinson, me sinto confiante, confortável para trabalhar com eles, mas eu sempre o maior volume e o maior direcionamento dos meus esforços em pesquisa sempre foi para a população de AVC. E aí aqui a gente está desenvolvendo duas pesquisas. A gente está desenvolvendo uma scoping review sobre o uso de tecnologias M-Health Technologies, né, que são tecnologias móveis em saúde, para mensurar os níveis de atividade física dessas pessoas após um AVC. E a gente tem um estudo transversal em que a gente está avaliando 90 pacientes. Eles usam essas tecnologias móveis com aplicativos de celular, com dispositivos móveis do tipo Actigraph, e a gente está avaliando isso Muito em legal. relação aos fatores psicossociais, em relação à autoeficácia, em relação à depressão, em relação à cognição, para a gente saber o que combinado prediz ou explica esses pacientes estarem mais ativos ou menos ativos, né? Então tem muita gente envolvida que está aqui. Marina, minha aluna de mestrado, professora Janaíne de Minas Gerais, que também está envolvida nesse projeto e estão aqui também prestigiando esse projeto. Tem gente, inclusive de Salvador, professora Ellen Pinto, ela também é colaboradora nesse projeto, e tem a professora Caroline Winstein aqui da Southern California University, que é minha supervisora no momento, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Muito, muito legal. Não está no script, mas aí me surge uma curiosidade em relação a esse seu trabalho, porque assim, a gente, né, tecnologia, como é que se diz? É uma proposta realmente inovadora, né? E na verdade tá, né? Eu ia perguntar a você como é que você vê, né, essa questão mas está lá para o final, do futuro da neurofuncional, né, em termos de desenvolvimento e da tecnologia, enfim. Mas eu vou te falar um pouquinho da minha vivência com a neuro dentro da atenção básica, né, da prática de atender pacientes na comunidade. Então, aqui mesmo na cidade, em Cachoeira, a gente tem uma realidade, né, onde a grande maioria, né, dos pacientes da neurofuncional são pacientes com sequela de AVC, né? E em especial, não estou nem falando dos pacientes que chegam à clínica escola, mas dos pacientes que são acamados, que estão na comunidade, uma comunidade extremamente carente, né? Então, assim, pessoas que estão acalmadas há bastante tempo e que não têm, de fato, acessibilidade de chegar no serviço de saúde. E só conta com a visita do fisioterapeuta do NASF para dar a orientação, educar aquela família ali e para fazer alguma coisa. Você consegue ver ou colocar, né, dentro da tua experiência que você tem, Camila, possibilidades, né, da gente poder utilizar, né, dessas tecnologias também, né,
junto com essa comunidade que tem muito menos acesso, de como que a gente pode estar fazendo isso, né? Eu vejo que agora a gente está, né, na questão do teleatendimento, dando orientações, né, para os pacientes à distância, coisa que não nessa perspectiva, mas a gente já fazia, né, com esses pacientes da comunidade. A gente não tem como estar com eles o tempo todo, a gente tem que fazer aquela visita, ver o que é que precisa, Então, orientar o Sânzia, familiar, e, enfim. Como é que você vê isso? a Larissa até falou uma coisa aqui que infelizmente é a realidade da maioria dos casos no Brasil. E é mesmo, não é Sim. só a realidade do Nordeste ou de alguma região específica no Brasil, né? É a maioria do nosso país. E eu vejo muitas possibilidades, porque hoje em dia a gente também atende na faculdade pessoas muito carentes, muito limitadas do ponto de vista socioeconômico, vivendo em lugares distantes, em lugares restritos. Eles podem não ter, eu sempre falo isso, eles podem não ter carne para comer, mas eles têm um celular. Eles têm um celular. E eles têm um celular com internet, porque hoje em dia um celular sem internet não presta para nada. Então, eu vejo muitas possibilidades de interação, de forma assincrônica que seja, não precisa ser sincrônica, porque sincrônica os dois têm que estar com uma boa internet ali naquela hora marcada. Isso eu acho que inviabiliza para vários dos nossos pacientes. Mas eu acho bem possível estabelecer orientações, estabelecer um plano de motivação, um plano de alertas e mensagens no celular para acompanhar os casos dos pacientes de perto, mesmo que essa visita olho no olho vá acontecer só uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Nos outros 25 dias, essa pessoa necessita de algum tipo de acompanhamento, de algum tipo de motivação, de algum tipo de correção. Então, eu vejo, sim, os telemonitoramentos como uma opção, como uma possibilidade para completar aquilo que é tão carente e falta tanto em várias populações do nosso país. Porque, na medida do possível, a maioria dos nossos pacientes tem celular. A gente tem mais celulares do que pessoas. Ou seja, tem pessoas que têm 2 celulares, né? Então, eu acho que de alguma forma viável a gente utilizar essa tecnologia. Fora isso, a gente tem hoje em dia disponíveis aplicativos de celulares que podem ajudar a monitorar o perfil de atividade física dos nossos pacientes, que pode ajudar a dar algum tipo de informação para a gente sobre como eles estão desempenhando no dia a dia as atividades deles. Então, eu acho que também a gente precisa começar a conhecer o que está disponível e lançar a mão de testar e utilizar isso. Testar com a gente primeiro. A gente fez vários testes lá na USP entre nós, com os aplicativos, com os sensores, indo para casa, pegando ônibus, andando, subindo, descendo, tomando banho, deitando e checando como é que isso funcionava. E acompanhar a literatura, porque a literatura em cima disso tem muita coisa já que nos dá respaldo, né? Essa Scoping Review que a gente está fazendo aqui, a gente levantou 1.300 artigos, desses 1.300, 64 entraram para a Scoping Review, que utilizam M-Health Technology, que utilizam dispositivos móveis para a saúde. Então, para AVC eu estou falando só, significa que existe realmente muita literatura para nos subsidiar, entende? Então, a gente também tem que acompanhar a literatura para não sair aí testando e prescrevendo aplicativos, sensores, que a gente não sabe Não se tem funcionam critério, ou né? não, sem critério. Sem critério. Né? Beleza. Deixa eu seguir aqui meu roteiro para não me perder. Já perguntei isso aqui. A Ana Paula está perguntando sobre o trabalho neurofuncional com crianças. Aí não é comigo não, Ana Paula. Não tenho nenhuma experiência com trabalho com crianças. Trabalho só com adulto e idoso. E é isso. Só tenho experiência de ser mãe de um menino. É a minha única experiência com criança. Beleza. Eu tinha colocado um tópico aqui em relação ao quebrando paradigmas da atuação do fisioterapeuta neurofuncional. Né? Então, assim, como que você enxerga aí, né? Algumas quebras de paradigma que a gente teve, né? Aí ao longo do tempo, vários. Né? A gente teve várias. Para mim, assim, a mais marcante foi quando a gente... Não, 2 marcantes, vou falar de 2. Foi quando a gente descobriu que
a espasticidade não era um problema tão grande na nossa vida e que ela não devia ser absolutamente o foco das nossas intervenções. Quando a gente descobriu que os músculos espásticos eram músculos fracos e que se beneficiavam do treinamento resistido, isso mudou, virou uma chave que demorou 20 anos para traduzir os resultados desses estudos e realmente implementar essas estratégias na vida profissional. Tem um estudo que reporta que demoram 17 anos para uma evidência ser consolidada ao ponto dela modificar a prática profissional. Eu acho que a gente levou por aí, de mais que 15 anos para conseguir virar essa chave. E isso veio em função da atualização dos conhecimentos na área de controle motor. Isso veio em função também da gente virar a chave da teoria reflexo hierárquica para outras teorias subsequentes, como, por exemplo, a teoria dos sistemas, como, por exemplo, teorias que nos fizeram olhar um pouco mais para o meio ambiente ou não. Aí tem alguém, a Marina, aqui falando, permitir ou não as compensações. Eu acho que essa discussão é um pouco mais recente. Se eu vier numa linha da história, assim, essa mudança de paradigma foi tipo começo dos anos 2000, essa da espasticidade, e de entender a espasticidade de uma forma mais sistêmica, e de começar a tentar entender como treinar o músculo espástico de forma resistida. E aí a gente veio por outras reflexões, que são as consequências desse treinamento, se ele for feito de forma indiscriminada, sem nenhum cuidado ou nenhum critério com a análise biomecânica, com os ajustes posturais e com os movimentos compensatórios e as consequências disso. Então, eu acho que a gente refinou essa nossa experiência que foi se modificando ao longo do tempo, começando a refletir um pouco mais sobre a questão das compensações. E eu acho que a gente passou pelos extremos. Agora a gente está indo para perto do meio termo, o que é bom, porque eu acho que a gente aprende com os extremos. A gente saiu de um extremo lá nos anos 1950, 60, em que a gente trabalhava ao nível das estruturas e funções, e que músculo espástico a gente alongava. E aí a gente foi para um outro extremo, tipo lá no começo dos anos 2000, que era: não ligue para a espasticidade, faça o trabalho das funções e das atividades. Então, não importa como eles fazem as atividades, faça a atividade funcional. Então, é sair do zero e ir para o 80, para o 100, entende? Sem muita reflexão. E lá para os 2010, 2012, 2015, a gente, opa, peraí. Mas se eles fizerem atividade funcional de qualquer jeito, isso tem consequências. Isso tem consequências para o sistema perceptual, isso tem consequências em termos de aprendizagem, isso tem consequência em termos das instalações de dores, de complicações articulares, deformidades. Tem consequência para quem não tem lesão, quanto mais para quem já tem uma lesão. Para quem não tem, imagina para quem tem. Então, então peraí. Então a gente tem que, acho que, balancear o quanto a gente passeia ao longo do nosso atendimento, dedicando tempo. Não posso dedicar 100% do meu tempo para tratar estruturas e funções, ou seja, para o treino de força, para o treino sensorial, para o treino da capacidade aeróbica, porque daí não me sobra nenhum tempo para prática de atividades funcionais. Mas eu não posso ficar 100% do meu tempo praticando atividades funcionais sem me preocupar com a biomecânica, com as compensações. Então, tende a haver um meio termo. E esse meio termo é individual. Para cada paciente, o tempo que eu vou dedicar um pouco mais em estruturas e funções, voltar para a atividade, não está muito bom ainda, volta um pouco para as estruturas e funções, volta de novo para a atividade, ficou bom agora? Fica um pouco mais nas atividades, muda alguma coisa na atividade, não está muito bom? Volta para a estrutura. Então, esse passeio, a gente começou a poder navegar melhor nesse passeio, eu vejo isso nos últimos 5 anos, 7 anos, a gente se sentindo mais à vontade. Porque antes, há uns 10 anos atrás,
um pouco menos, uns 8 anos, eu me sentia meio mal de querer ir para as estruturas e funções, porque estava todo mundo falando de atividade de participação. Mas eu vi a atividade de participação muitas vezes acontecendo de forma inadequada. Muitas vezes com muita compensação. E aí eu vivi uma crise. Crise existencial. Vivi. E até como professora, assim, mas até como instrutora do conceito, como, gente, que eu não posso sair do 8 e ir para 80, assim, né? Então, hoje em dia, eu me sinto muito mais à vontade para passear nesses diferentes níveis de acordo com os objetivos funcionais do meu paciente e entender que tem pacientes que eu vou ficar de uma sessão de 1 hora, eu vou ficar 40, 50 minutos nas estruturas e funções, trabalhando no controle dos músculos, nas experiências sensoriais, trabalhando na capacidade aeróbia, e os últimos 10 minutos talvez eu vá ali para alguma atividade funcional. Tem pacientes que eu vou ficar 3 sessões seguidas, segunda, quarta e sexta, nas estruturas e funções corporais. De repente, só na outra segunda, agora vamos para a atividade. E tem pacientes que a mesma sessão, eu posso começar na atividade, ficar uns 10 minutos nela, moldar um pouquinho, 10, 15 minutos de estruturas e funções e voltar de novo para... Eu me sinto confortável para transitar entre esses níveis de análise, tendo a CIF como o pano de fundo. Tem uma pergunta aqui, ó. Camila, para alunos do primeiro período, eu imagino, construir uma carreira como a sua parece algo inalcançável, pois a trajetória é muito grande. Ai, que pergunta linda! Quem que é essa? Loli Medrado. Mas é claro que é muito tempo. Eu estou há 20 anos formada, Loli. Você está me olhando hoje aqui com uma foto. Clique, tirou uma foto minha. 20 anos depois. Se você contar que minha carreira profissional começou na faculdade, então são 24 anos que eu estou na fisioterapia. E eu considero que a minha carreira começou quando eu pisei na faculdade no primeiro dia. Então, você está no primeiro período, você está nos primeiros 6 meses da sua carreira. É assim que você tem que encarar. Então, você tem, como tudo na vida, ter um plano. Como tudo na vida, traçar um planejamento da sua carreira. Por mais que você ainda não saiba quais os limites ou onde que você pode chegar dentro do que você conhece agora, dentro de quem te inspira agora, o que que essas pessoas têm que você gostaria? E eu acho, seja ousada. Seja ousada. Eu quero ser dona de uma clínica grande em Salvador. Eu quero virar professora da Universidade Pública de Salvador. Ou não, eu quero ir para São Paulo. Ou não, eu quero ir morar fora do Brasil. Eu quero fazer o que é que você quer? Pense grande. E quando você pensar grande, de trás para frente, o que é que você precisa fazer para chegar lá? E é claro que vão ter pedágios. Mas o grande está lá no final para você chegar. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ser professora universitária numa universidade grande, mas isso eu tinha desde que eu entrei da faculdade. Isso eu tinha desde que eu era criança, quando eu brincava de escolinha e eu adorava dar aula, adorava explicar as coisas, brincar de escolinha com as minhas bonecas. Amava, passava horas com o giz escrevendo na parede. Minha mãe deixava a gente escrever na parede. Então eu sentia que aquilo ali pra mim, tipo, era o máximo, era o topo. Hoje eu sei que não é o topo. Tá bom? Mas para mim, naquele momento, era o que quando eu entrei na faculdade, era o meu topo. E depois o topo você vai subindo, conforme você vai vendo mais possibilidades. Mas ter um plano é fundamental. Então, se o seu plano é ser empreendedora na área de fisioterapia, você vai ter que se direcionar para um aspecto. Se o seu plano é o top da carreira acadêmica, você vai ter que se direcionar para um outro aspecto. Se o seu plano é ir morar fora do país e estudar fora do país na pós-graduação, você tem que começar já. Como está seu inglês? Você já estudou para o TOEFL? Você já começa já. Eu vou te dar a maior dica da vida. Você acha que eu sei inglês desde a escola? Não sabia. Quando eu estava na escola, né, no que vocês falam hoje, ensino médio, enfim, tá? Eu não sabia coisa nenhuma de inglês. Eu tinha um inglesinho básico da escola, do colégio. Os meus amigos todos no ensino médio já sabiam inglês, porque faziam todos cultura inglesa. Meu pai dizia para mim, filha, eu pago para você. E eu dizia, mas eu não quero, pai, eu não vou precisar disso. Filha, mas vamos fazer inglês, é importante. Não, pai, eu não vou precisar.
E eu não fiz. Perdi, dancei, tá? Comecei tarde. Eu fui entrar na escola de inglês no primeiro ano da faculdade. E eu fiz inglês do primeiro ano da faculdade até quando eu estava dando aula já há 3 anos. Eu era professora na universidade. Então eu fiz inglês intensivo. Porque daí, paciência. Demorou? Comeu bola? Vai ter que correr atrás. Vai ter que ralar mais que os outros. Os meus amigos já faziam francês, espanhol. E eu estava nas aulinhas de inglês. Paciência. Paciência. Tá? Então eu fiz inglês durante os 4 anos da faculdade. Depois eu ainda fiz mais 3 anos quando eu já estava como professora na universidade. Eu saía da universidade e ia para a escolinha de inglês. Um saco. Mas eu fiz, eu terminei. E eu nunca parei de estudar inglês. Nunca parei de ler inglês. Nunca parei de ver filme em inglês. Nunca parei de me aprimorar em inglês. Então o seu plano, ele vai ser traçado de acordo com o seu alvo. Qual é o seu alvo e o que você está fazendo hoje para o seu alvo. E se você não sabe qual é o seu alvo, porque você é muito novo, muito imaturo, normal. Mas você tem que, então, olhar outras pessoas ao seu redor, se inspirar em outros profissionais que te apetecem, que falam, pô, esse cara é incrível no que ele está fazendo, eu quero ser igual a ele. Não adianta só falar, eu quero ser igual a ele. Né? O que é que esse cara fez e o que que você vai fazer para chegar lá daqui 20 anos de formado? Eu já tenho 20 anos de formado, mas continuo me inspirando todos os dias. Muito obrigada, Ana Pimenta. Muito obrigada. Eu não tinha tanta clareza dessas coisas, viu, gente, na época da faculdade. Eu só fui fazendo, eu só queria aproveitar ao máximo. Eu tinha só um bichinho que ficava me cutucando assim. A Dulcimar, ela tá aqui. Se ela estiver aqui ainda, levanta a mão. A Dulcimar foi minha supervisora na especialização. Então, eu me formei e eu fui para a especialização em neuro. E ela e uma outra fisioterapeuta que eu adorava muito que atendiam, e era uma especialização tipo uma residência, a gente tinha uma carga horária super grande de prática. E ela e uma outra fisioterapeuta que eu admiro muito, que é a Kátia, elas começavam os atendimentos dela às 7 da manhã. Às 7 da manhã. O meu horário na especialização começava às 8. Mas um dia eu fui chegando, eu gostava tanto de assistir elas atendendo. Eu falei, eu posso chegar às 7 da manhã e acompanhar vocês das 7 às 8 todo dia? Pode. Pois desde o segundo mês da especialização, eu chegava às 7 horas da manhã. Só para ficar do ladinho delas. Eu só ficava vendo, no começo eu só ficava vendo, assistindo, depois eu fazia uma perguntinha ou outra, depois ela falava, vem cá, segura aqui, ajeita aqui, me ajuda aqui, e pronto. E assim eu ia aprendendo o que elas pensavam, ia aprendendo como elas faziam. Pô, tive uma oportunidade incrível durante 1 ano. Eu acompanhei gente que tinha experiência já, ó, de muito tempo. Muito legal. E tudo isso foi me ajudando, com certeza. E assim, eu acho que uma coisa que é legal também é que a gente também não precisa gerar ansiedade em relação a se alguma coisa sair fora do plano, porque os imprevistos enfim, e outras oportunidades podem surgir, e a gente ter, né, se permitir também seguir essa nova oportunidade que está surgindo, né? Acho que talvez de tudo que a gente tem falado aqui, acho que abrir os olhos e se permitir enxergar as múltiplas possibilidades e escolher aquilo que não, acho que essa direção aqui é a que eu quero seguir e eu vou construir meu caminho por aqui. Acho que isso aí é o que, de fato... A melhor fala para isso, Sânzia, é assim: sorte é quando ela bate na sua porta e você está preparado para abrir e para reconhecer que ela bateu na tua porta. Porque várias vezes ela bate na nossa porta, várias vezes. E a gente precisa estar em casa, ou você não está em casa, ou você abre a porta, mas diz que você está muito ocupado agora, ou você abre a porta, até troca um dedo de prosa com a sorte, mas você não reconhece o que ela está te oferecendo. E você fecha a porta. Então, ter sorte é uma questão de estar preparado para reconhecer as oportunidades que te aparecem, porque elas aparecem. Quando vem um convite, vem aqui hoje, quer vir assistir? Quando vem um convite, me escreve um e-mail, então,
para a gente marcar essa conversa ou essa história, essas coisas aparecem. E muitas vezes a gente deixa passar e deixa escapar. E no meio de tudo isso tem a vida, e a vida é junto com tudo isso. Então você vai namorar, você vai casar, você vai ter filhos, e tudo isso faz parte da sua vida. Não tem a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Tem a sua vida. E Isso. em cada momento dessa vida, a gente vai dar um pouco mais de peso num lugar da balança. Você não vai estar no topo em todas as suas funções, em todos os seus papéis que você desempenha na sua vida. Então, vai ter hora que você vai estar em débito em um e vai estar no topo do outro, vai ter hora que vai trocar. E a gente vai trocando. E o duro é se sempre no teu papel de esposa, de mãe, de aluna, de estagiário, de fisioterapeuta, você sempre tiver em débito lá. Aí é ruim. Mas se você alternar, esse é o jeito da gente lidar com a vida, da gente, né, colocar prioridade. Sem dúvida nenhuma, eu diria que para mim funcionou muito bem ter filhos mais tarde. Funcionou. Mas eu vejo muita gente que funcionou super bem, teve filho logo de cara, e depois também construiu uma carreira linda. Então, isso é muito individual. Isso é muito individual, né? Então, eu acho que também precisa pesar isso, porque senão gera uma ansiedade, uma pressão, uma angústia muito grande nos meninos que estão começando, né? E a gente é muito imaturo quando está começando, né? Isso é verdade. Camila, que conversa maravilhosa, mas está já acabando. Ainda não apareceu nenhum sinal aqui, mas eu estou contabilizando o tempo aqui. E aí a gente vai se encaminhando aí para o finalzinho. Eu tinha colocado duas questões aqui. Uma você já começou a falar, que eu ia te perguntar justamente sobre qual que é a sua dica, né? Para se ter um plano de carreira de sucesso na especialidade de neurofuncional. Mas antes disso, eu tinha colocado para qual que é a tua percepção do futuro da neurofuncional nesse novo normal que está se formando, né? Nesse pós-pandemia, pós-Covid-19, né? A gente está no momento de transição aí de um novo normal que a gente vai aprender a viver. E como é que você enxerga aí, né? Esse futuro dentro da área da neurofuncional, com todas essas nuances? Eu enxergo a gente muito mais próximo dos nossos pacientes. Essa é a vida. O filho aparece aqui no meio da live perguntando um negócio. Você precisa de alguma coisa? Ok, now I can't help, ok? E eu vejo a gente muito mais próximo dos nossos pacientes. Eu vejo esse novo... Eu acho ruim a gente falar assim, a gente está querendo voltar ao normal, né? O normal não era normal. Isso. O normal não era bom. Eu não quero voltar ao normal. E eu não quero que o mundo volte ao normal. Eu acho que a gente tem que aprender com o que está acontecendo, aprender como pessoas, refletir como famílias, comunidades, como sociedades, como nação e como planeta. A gente tem que aprender com o que a gente está sendo obrigado agora a conviver. Que é conosco os mesmos, que é com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, com a nossa falta de tempo, de destinação do tempo para aquilo que é importante na vida. Então, acho que a gente está refletindo sobre isso e vai aprender sobre isso, sem dúvida nenhuma. Então, quando tudo passar e nós estivermos transformados, eu espero que a fisioterapia, de uma forma geral, não só a neurofuncional, também tenha se transformado. Então, que as nossas relações com os pacientes também tenham se transformado. Que a gente possa estar mais perto deles, mesmo que virtualmente. Que a gente possa estar mais sensíveis às dificuldades e aos problemas deles. Que a gente possa estar mais aberto para ouvir os familiares. Que a gente possa aliar a tecnologia com o que tem de mais valor, que é a nossa humanidade, que é a nossa manualidade, que é o nosso olhar acolhedor, especialmente para o paciente neurológico. Então, é isso que eu imagino para o depois, para o futuro. Que nós tenhamos nos transformados como seres humanos e que essa transformação se reflita na nossa profissão. Se reflita nas relações que a gente estabelece. A gente tem relações muito fortes com os nossos pacientes.
Verdade, Nós, nós, verdade. nós, nós tocamos muito, nós acolhemos muito, nós temos a família muito perto. Então, que a gente possa levar essa transformação interna que todos nós estamos sofrendo para a nossa profissão. Muito, muito bom. E aí, para finalizar, sua dica de ouro, né, para um plano de carreira de sucesso, né? Seja na especialidade de neurofuncional Minha ou, dica de enfim, ouro. sua dica de ouro. Ô, Queremos a sua dica Sânzia, diária. eu diria sim, acadêmicos do primeiro período que estão me ouvindo, muda já o seu perfil no Instagram, por favor. Muda o seu nome no Instagram, porque queridinha da mamãe, fortinho do papai, não é um bom nome. Sua profissão já começou. Portanto, porte-se e haja e externe aquilo que você quer que lembrem de você. Como você quer que os seus colegas de profissão lembrem-se de você? Lembra que aquele cara que você sai para tomar cerveja hoje, ele pode ser seu chefe. Okay? Lembra que aquele professor que você está com raiva por causa da prova que ele deu, ele pode ser uma pessoa que potencialmente pode te chamar para trabalhar com ele, te indicar para uma vaga de trabalho, te direcionar para algo, tanto enquanto você está na faculdade como depois. Então, considere-se já jogando. Isso não é treino, isso já é jogo. Ok? Então, prepare-se para isso. Almeje onde você quer chegar e trace um plano de curto, de médio e de longo para onde você quer chegar. Inspire-se em pessoas que são bem-sucedidas. Converse com elas. Aprenda com elas. Ouça mais do que fale. E receba mais na faculdade. Depois você filtra. Não seja combativo com as coisas que você recebe na faculdade. Vá recebendo e vá filtrando e vá fazendo suas gavetas compartimentadas de informação. Não defina uma área já e aprofunde nela. Faculdade é amplitude. Faculdade é generalização. Depois que você se formar, você começa a fechar o seu funil. Mas não fecha já. Isso foi uma coisa que eu falei desde o primeiro dia que eu fiz a proposta do projeto. Eu disse, olha, a área que o grupo escolher não quer dizer que é a área que vocês vão desenvolver enquanto carreira. Pode ser que sim, mas é importante que vocês, né, aproveitem tudo que o curso vai oferecer. Porque pode ser que mude no meio do caminho. Seu aqui que falou assim, você chegava uma hora mais cedo na época da residência. Eu posso passar uma semana com você em São Paulo quando você voltar? Me escreva um e-mail que você vai ser bem-vindo para visitar nossas atividades na faculdade e a gente conversar. É claro, eu recebi muita ajuda, eu tive muitas portas abertas por outras pessoas. E ao máximo dentro do que eu puder fazer, é claro que eu vou abrir portas. Mas esteja pronto para abrir a porta quando a sorte bater na sua porta. Porque se vier despreparado, se vier totalmente do nada, tô aqui, cheguei, não sei nada. Não é a melhor forma de aproveitar. Camila, muito, muito, muito obrigada. Alguns segundinhos aqui para cair. Eu só tenho que te agradecer. Muito sua obrigada. Generosidade. Você foi fantástica. Essa live foi inspiradora para os alunos, para mim, para todos que estão aqui. Muito bom te ouvir, ouvir sua história. E só tenho a te desejar que o Senhor continue te abençoando. Conduzindo a tua vida, conduzindo os teus planos, os teus projetos, para que você continue ajudando muito e muito mais pessoas, pacientes, alunos, colegas. Obrigada. E sendo essa pessoa muito incrível obrigada. Que você é. Eu fiquei super emocionada, viu? Eu aceitei por solidariedade, por ajudar os alunos, e eu acho que ganhei mais do que dei, porque teve uma troca muito bacana. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo respeito, obrigada pelo convite. Beijo, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, gente.